bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Isaías. Vamos lá, vamos começar? Hoje a gente vai ler Isaías 40. Glória a Deus, meu povo. Vamos lá? Isaías 40. Bom dia, meu povo, a paz. Mensagem de consolo. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém, anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que já receberam o dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales são levantados, todos os montes, colinas são rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplainados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade verá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz, proclame, e alguém pergunta, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, toda a sua glória é como a flor do campo. Erva seca, as flores caem, a erva seca, as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva que seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Sião, você que anuncia as boas novas. Suba ao alto monte, ó Jerusalém, você que anuncia as boas novas. Levante a voz fortemente, levante a mão, tenha medo. Diga, cidade de Judá, eis que aí está o seu Deus. Eis que o Senhor seu Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele. Vem a sua recompensa, como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos e a carregará no colo. As que amamentam guiará mansamente. A majestade do Senhor. Quem a concha de sua mão media as águas e tomou a medida dos céus dos palmos. Quem recolheu o pó da terra e na terça parte de uma vasilha pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor como conselheiro ou ensinou-o? Quem aconselhou para que desse compreensão? Quem ensinou a vereda da justiça ou lhe ensinou a sabedoria, o caminho e o entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Eis que carrega as ilhas, como se fosse pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo. Os animais de lá não bastariam para um holocausto diante dele. Todas as nações são coisas que não é nada, e que as considera menos do que nada, um vácuo. Como vocês querem comparar-se a Deus? Com que imagem você pode se confrontar? Quanta imagem está moldada pelo artífice, depois o ourives, reveste o ouro, forja a corrente de prata para ela. O pobre não tem o que fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece. Procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam o que é a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como a cortina e desenrola como tenda para nele habitar. É ele quem reduz do nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal arraigou a terra no seu trono, e já seca quando o sopro passa por eles. Uma tempestade leva como uma palha. Como quem vocês vão comprar? A quem seria igual? Diz Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. A quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, toda bem contada, as quais chamam pelo nome.
por ser grande em força e poder. Nem só uma vem faltar, porque estão neles de Jacó. E você fala, ó Israel, como o meu caminho está encoberto ao Senhor. O meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe nem ouviu o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem cansa nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas e como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eita, texto longo, hein? Esse texto ele vem contando pra gente algumas das características de Deus. Como Deus é bom, grande, imponente, insondável. Ele faz um brinde à sabedoria. Você sabe quem ensinou o sábio? Você sabe quem aconselhou o conselheiro? Eu acho muito interessante esse texto, ele é muito forte. Ele é muito incrível, na verdade. Ele faz um paradoxo entre o mundo real, entre o mundo espiritual. É literalmente uma mensagem de consolo. Onde está a sua alma? A quem você tem crido? A quem você tem confiado? Onde está a alegria da tua salvação? É interessante que as pessoas, seculares, as pessoas que não entendem o mundo espiritual e elas vivem de forma corriqueira, elas não fazem ideia de como Deus, ele é capaz de amar simplesmente pelo fato dele existir. Sabe aquelas pessoas que amam simplesmente pelo fato delas existirem? Deus é muito maior do que isso. Essa mensagem, ela vem dizendo, ela vem dar um ânimo ao cansado, um ânimo ao sobrecarregado. Ela vem dizer o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos quer, o quanto Deus quer que a gente espere nele e confie nele. Deus já te fez uma promessa? Eu quero trazer na sua memória aquilo que te dá esperança. Quais são as promessas que Deus te fez e Deus cumpriu? Sabe por quê? Porque Deus não é menino. Quando Deus fala, Deus cumpre. Podem passar os dias, podem passar os anos, mas Deus ele trabalha por aqueles que nele esperam. Eu acho interessante que às vezes as pessoas falam, mas Deus tinha tantas promessas para fulano e para ciclano, ele morreu. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Quando eu e você temos a nossa confiança no Senhor, ele faz questão de realizar sonhos. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele não quer só realizar sonhos, ele quer nos dar um testemunho. Ele quer que a gente seja uma oferta viva às pessoas, ele quer que as pessoas entendam, todo mundo entenda que aqueles que estão no Senhor são privilegiados de Deus. Passam perrengues, passam, mas um perrengue com Deus é de um jeito, um perrengue sem Deus é de outro jeito. Sabe qual é a diferença de ter Deus no meio? É você ter tudo. Sabe qual é a diferença de ter Deus no centro? É você saber aonde tudo isso vai terminar. Às vezes, a gente passa tantos desafios e a gente não faz ideia de como eles vão terminar. Mas ter Deus no centro vai mudar toda a história. Quem aqui já entregou o seu coração ao Senhor? Quem aqui já depositou toda a sua confiança em Deus? Você confia em quê? O texto, ele termina assim. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas e águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Sabe por quê? Sabe qual é a coisa mais difícil que existe? Eu acho tão difícil isso. É difícil, gente, sério mesmo. Confiar é para poucos. A gente não confia nem em pessoas, quanto mais em Deus. A gente não confia naquele que a gente vê, quanto mais naquele que a gente não vê. Confiar em Deus é para uma parcela pequena da população. Existe um convite de Deus. Crendo que você, Isaías 40, crendo que você precisa entender
Qual é o nível de confiança em Deus que você tem que ter? Quais são as promessas que Deus te fez hoje? Quais são as promessas que você tem esperado? Nelas você tem depositado a sua confiança ou nelas você tem se desesperado? Ah, mas é porque Deus falou e não está acontecendo. Será por quê? Será que Deus não está te colocando à prova? Eu acho lindo aquele texto de Deuteronômio 8, onde Deus nos coloca à prova. De fato, Ele nos põe à prova. Sabe para quê? Para nos aprovar. No céu não existe filhos imaturos. No céu não existe filhos que não sabem esperar. No céu não existe filhos em que não foram alinhados e realinhados. Agora, nessa manhã, eu quero que você se realinhe no Senhor. Eu achei tão interessante uma experiência que eu tive ontem. Anteontem, na verdade, uma amiga me ligou. Ela me ligou e ela estava passando muitos desafios. Tudo que ela ouviu da minha boca não era o que ela esperava. E ali eu disse para ela, volta para casa. E quem vai ter que estabelecer a paz é você. Mas, você tá certa. Mas o que adianta? Ganhei. Poli, não é. Ou você sente e você restabelece a paz. Deus te chamou para restabelecer a paz diante da ofensa que você tomou e que você tem razão. O que você vai fazer diante disso? Foi para casa. Foi difícil, mas ela restabeleceu a paz. Ontem ela me mandou uma mensagem e ela disse: eu precisava ter falado com você. Você falou tudo o que eu não queria ouvir. Quando eu liguei para você, eu senti dentro do meu espírito que eu precisava falar com você. E quando você me disse que eu que tinha que me dobrar, que eu que tinha que voltar e restabelecer, entregar o perdão unilateral e fazer o que tem que ser feito, eu assustei. Porque o que o nosso ego quer? É isso mesmo, você tá certa. Fica na guerra até você ganhar. Qualquer outra pessoa falaria isso para mim, Poliana. Mas hoje eu vou dormir em paz, porque ontem eu te ouvi. Uma guerra que foi instalada, que começou desse tamanho assim, já tinha tomado uma proporção tão enorme, tão incrível, que poderia criar um buraco e nunca mais ser fechado. Eu simplesmente olhei e perdoei. Parece que foi fácil, mas não foi. Falei, eu sei. Principalmente que quando tem a ver com o nosso ego, que a gente quer ir ali e torcer alguns pescoços. E a gente não pode fazer isso, porque a gente vai ter que se dominar. Se a gente quiser entrar em uma terra, em um território, a gente tem que se dominar. Você passou por uma prova. Você passou por um ambiente de prova e você foi aprovado. Deus quer levar você a um outro nível. E todas as vezes que Deus quer nos levar a um outro nível, nós somos colocados no meio da prova. E no meio dessa prova, Deus não permitiu você se perder no meio do caminho. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sabe quando ela estava indo e estava começando a desviar? E Deus fala, liga pra Poliana, vai. Ela, foi isso que aconteceu. Deus tem palavras, Deus tem promessas. E se ela não se dobrasse, se ela mesmo com razão não fosse lá e estabelecesse a paz, acabou. Provavelmente o buraco seria enorme. Provavelmente as coisas não resolveriam. Talvez nunca mais. Por causa de um negócio desse tamanho que já estava tomando uma proporção enorme, gigantesca. E as pessoas estavam com cabo de guerra dentro da casa dela. De que eu tenho razão, quem tem sou eu. Todo mundo tem razão e todo mundo não tem. Porque durante uma discussão, um agride o outro, um acusa o outro, não é? Um machuca o outro. Então aquele que já começou
recebendo ofensa já é o ofensor. E o ofensor já é o ofendido. E ali começa aquele ciclo horrível. Alguém vai ter que parar. E alguém vai ter que ser de Deus. E alguém que tem que parar e alguém que tem que ser de Deus tem que ser você. Mas às vezes o nosso ego está tão inflamado diante de tantas coisas que a gente precisa de alguém para nos realinhar e nos fazer lembrar daquilo que Deus nos prometeu. A promessa que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, para te levar a um outro nível de entendimento, vai precisar de você ir mais fundo. Vai precisar de você ir mais profundo. Vai precisar e vai exigir de você um outro nível de intimidade com Deus. Esse texto ele é muito forte. Ele traz um consolo, depois ele diz o tamanho de Deus. Você sabe por que a gente, muitas vezes, não confia em Deus? É que a gente quer reduzir Deus ao nosso tamanho. Nunca reduza Deus ao seu tamanho. Ele não pensa como você, ele não age como você. Ele olha para situações e pensa, vai dar certo. Deus, ele é tão incrível, ele é tão grande, ele é tão forte, ele é tão magnânimo, ele é tão fiel, que ele é capaz de mover situações e circunstâncias só para te favorecer. Mas é o que espera no Senhor que renovam as suas forças. Deixa eu te falar. Se você está vivendo uma situação em que você tem razão, eu gostaria que você pegasse todas as suas razões e depositasse no coração de Deus agora, nessa manhã. Deposite as suas razões no coração de Deus. Deixe que Ele, do tamanho dele, coordene essa circunstância. Sabe por quê? Porque se você não tiver um encontro com Deus, você não vai saber agir e nem reagir diante do caos. Não vai. Confie em mim que você não vai. Porque a gente só sabe agir e reagir quando Deus estabelece a vontade dele para a nossa vida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não reduza Deus ao seu tamanho. Não reduza Deus à sua vontade. Você vai ter que dobrar o seu ego. Você vai ter que se humilhar à poderosa mão do Senhor e entender que quem faz é Deus. Ainda bem que quem vai resolver sua vida é Deus. Ainda bem que quem vai mudar a nossa sorte vai ser Deus. Não adianta. Tem coisa que não adianta. Você tocar, você pegar, você ir, você se obrigar. Porque o Senhor quem vai mudar o seu caráter. E é Ele mesmo em que vai te levar a um outro nível de entendimento. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. Nos alcance por amor de Ti mesmo, Senhor. Muda nossa sorte. Nos faça livres. Nos faça ser Teus. Espírito Santo da verdade. Nos santifique na verdade. Nos faça descansar no Teu colo. Em nome de Jesus. Amém. A palavra garante que tem descanso em meio ao caos. Vai para o colo de Deus. Porque lá estão todas as nossas respostas. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui de novo pra gente continuar esse devocional, que é meu, que é seu, mas ele é principalmente de Jesus. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã.